No vídeo de hoje, será possível entender o processo de neocolonialismo na África e na Ásia e seu impacto sobre as populações locais. Relacionar o neocolonialismo com as mudanças advindas da Segunda Revolução Industrial e conhecer as ideologias raciais que embasaram o neocolonialismo na Ásia e na África. Olá, este é o canal da Silvana Filgueira Historiando. Aqui você poderá assistir diversos vídeos sobre a história do Brasil e do mundo. Você já assistiu ao desenho animado Tarzan, lançado em 1999? Saiba que esse personagem já existe há mais de 100 anos. A animação foi baseada no livro Tarzan Ovietes, Tarzan dos Macacos, uma história escrita em 1912 por Wise Burroughs. As aventuras de Tarzan foram contadas em mais de 2 dezenas de livros, além de ter sido adaptada para o cinema e os quadrinhos. A história criada por Burroughs começa com o naufrágio de um navio inglês na costa da África. Apenas 2 pessoas se salvam: George Greystock e sua esposa. Eles constroem uma cabana na praia, onde a mulher dá à luz um menino, mas são atacados por feras. Os pais morrem e o menino sobrevive. O bebê é adotado por um grupo de grandes macacos que dão a ele o nome de Tarzan. Na linguagem dos grandes macacos, Tarzan quer dizer pele branca. Wise Burroughs nunca pôs os pés na África. Tudo em seu livro e nos outros que ele escreveu com as aventuras de Tarzan é fruto de sua imaginação. As histórias de Tarzan foram produzidas em um período no qual alguns países europeus invadiram e dominaram territórios inteiros da África, transformando essas regiões em colônias. Neste vídeo, estudaremos esse processo que ocorreu na África e também na Ásia. Observe esta imagem. Você saberia dizer quem são os homens brancos ao centro? E os homens negros? Onde estão essas pessoas? Os homens brancos representam os europeus. Eles estão acompanhados de 3 africanos em algum lugar da África. Mas por que esses europeus estão nesse lugar? O que eles estão fazendo? Para responder a essas perguntas, precisamos considerar certas mudanças ocorridas na Europa Ocidental no decorrer do século XIX. Ilustração publicada no Le Petit Journal de 1913, representando um oficial francês e outro alemão trabalhando em um pântano dentro de uma floresta para delimitar a fronteira franco-alemã de suas colônias no Congo, África. Na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos, a Inglaterra e alguns países da Europa Ocidental atravessaram um período de grandes inovações tecnológicas que ficou conhecido como
Segunda Revolução Industrial. Algumas dessas inovações foram a invenção do telégrafo e do telefone, a utilização do petróleo e da eletricidade para fins industriais, a expansão do transporte ferroviário, trens, a expansão do sistema de navegação de barcos a vapor, a invenção de uma nova técnica de produzir aço em grande escala e a criação do motor a explosão e do automóvel. Ao mesmo tempo, surgiram grandes empresas que, fazendo uso das novidades tecnológicas do período, conseguiram produzir seus artigos a preços cada vez menores, ampliando assim seu mercado consumidor e conquistando lucros cada vez maiores. Para funcionar, essas empresas necessitavam de matérias-primas em abundância, como ferro, petróleo e carvão. Mas onde encontrá-las? E onde encontrar mercado consumidor para todas as mercadorias que essas indústrias estavam produzindo? O questionamento sobre onde encontrar matérias-primas e mercado consumidor fizeram com que atenções dos governos e dos grandes empresários europeus e estadunidenses se dirigissem à África e à Ásia. Afinal, os dois continentes eram ricos em matérias-primas, fortemente povoados e onde a industrialização era praticamente inexistente, portanto, com potencial para serem bons mercados consumidores. As grandes empresas, aliadas aos bancos, passaram a fazer investimentos nesses dois continentes. Para tanto, contavam com o apoio dos próprios governos locais. Aos poucos, os europeus foram penetrando nessas regiões. Missionários católicos e protestantes procuravam levar a fé cristã à população local e entidades científicas organizavam expedições com o objetivo de desvendar a geografia de tais localidades. No fundo, a intenção das grandes potências era transformar essas regiões em suas colônias, tanto que a França, desde 1830, por exemplo, já havia ocupado militarmente o território argelino na África. Imperialismo na África. Charge de Eduardo Lindensamborner, 1892. A imagem mostra o explorador e empresário britânico Cecil Rhodes, que explorava a mão de obra e os minérios africanos. Ele pretendia dominar o continente por meio da construção de uma ferrovia que ligaria o Cairo à cidade do Cabo. Africanos pescando no Lago Malawi, conhecido também como Lago Nyassa, em Moçambique. Ilustração publicada no livro
A vida e as explorações do Dr. Livingstone em 1875. Os europeus que chegavam à África menosprezavam a cultura local e os métodos utilizados. A partilha do continente africano entre as nações europeias efetivou-se após a Conferência de Berlim, na Alemanha, realizada entre 1884 e 1885. Participaram da reunião representantes das principais potências da Europa e dos Estados Unidos. Os delegados ali presentes definiram regras para a divisão do território. No entanto, para justificar suas ambições, os governos europeus afirmavam que era preciso civilizar a África e que isso só seria possível por meio da colonização. Do Cabo ao Cairo, Civilização e Barbarismo, ilustração de Joseph Kepler, publicado na revista estadunidense PUC, que circulou até 1918. Pretexto: os europeus que invadiam territórios justificavam essa intervenção afirmando que os africanos eram bárbaros e que eles, os europeus, estavam levando a civilização até a África. Por isso, os africanos, com seus fazeres, línguas, construções, foram obrigados a adotar os costumes dos colonizadores por muito tempo. Ilustração de trabalhadores africanos e capatazes europeus da Companhia de Mineração de Ouro, África do Sul, 1888. O que ocorreu? No colonialismo do século XVI e no neocolonialismo, os europeus exploraram a mão de obra dos africanos. Observem a representação de europeus que parecem analisar um mapa e fazer anotações, ou seja, executam um trabalho intelectual. Observe também a representação de africano abrindo passagem na mata para os europeus e carregando as bagagens, ou seja, está executando o trabalho braçal. Detalhe da ilustração do Le Petit Journal, 1913. Esta cena representada se passa na África. Os homens brancos estão no comando e os negros a serviço deles. Os brancos vestem-se de forma elegante, mesmo em um pântano na selva. Parecem observar um mapa e fazer anotações. Executam um trabalho intelectual. Os africanos, ao contrário, carregam os pertences dos europeus e desbravam a mata para abrir-lhes caminho. Executam um trabalho braçal. Essa relação de trabalho simboliza claramente a situação de dominação a que a África foi submetida. Os brancos, representados na cena, são comissários franceses e alemães. No mapa que tem nas mãos, eles demarcam as fronteiras de seus respectivos domínios. Nessa divisão arbitrária do continente, muitas das colônias foram criadas sem considerar as diferenças étnicas e culturais dos povos que ali viviam. Como consequência, povos com identidade e tradições culturais muito diversas foram submetidos a um mesmo governo estrangeiro. O oposto também ocorreu. Povos com tradições culturais semelhantes ficaram separados sob governos estrangeiros diferentes. Isto contribui
para desorganizar os laços de identidade desses povos. A partir de 1885, praticamente toda a África foi dominada pelos europeus. Apenas 2 países conservavam sua independência: a Libéria e a Abissínia, atual Etiópia. O restante do continente acabou dividido entre as potências europeias, apesar da resistência da população local contra essa dominação. Esse processo foi posto em prática pelas nações europeias no final do século XIX e ficou conhecido como neocolonialismo. A Inglaterra e a França ficaram com pouco mais de 10 colônias cada. Em seguida, vinham a Alemanha e a Itália com 3 cada, e a Bélgica com 1, o Congo belga. Portugal e Espanha não entraram na corrida, mas mantiveram as antigas colônias que tinham desde o século XV e XVI. Além de fornecer matérias-primas necessárias ao desenvolvimento industrial europeu, as colônias africanas representavam mercados para os produtos industrializados da Europa. Em caso de guerra, o domínio colonial seria também uma forma de manter o fornecimento de recursos importantes, como minérios, assim como o controle de portos de abastecimento na África. Observe esta ilustração de autoria desconhecida, publicada no final do século XIX, que representa o comandante do Congo belga, Hubert Lothair, mediando um conflito entre 2 grupos congoleses. Congo belga, violência extrema. Além da divisão arbitrária das fronteiras, outra marca do neocolonialismo europeu foi a violência imposta aos povos dominados. O domínio do Congo pelos belgas foi marcado por extrema violência. Os belgas escravizaram milhares de homens, mulheres e crianças. Obrigadas a trabalhar de sol a sol, essas pessoas eram submetidas a toda espécie de castigos e a condições degradantes de moradia. A amputação de mãos ou pés era frequentemente usada como método de punição a trabalhadores que não atingissem as metas estipuladas pelas autoridades coloniais. Muitas morriam antes mesmo de completar a travessia a pé e acorrentadas entre o local onde haviam sido capturadas e os lugares de trabalho. As riquezas dessa região, de grande interesse para os europeus naquele momento, eram a borracha e o marfim. Este último, utilizado na fabricação de objetos como teclas de piano, cabo de revólveres e dentaduras. Apesar do nome, o Congo belga não era colônia da Bélgica, e sim um território pessoal do rei belga Leopoldo II. Representação de africano abrindo passagem na mata e removendo a vegetação para permitir a passagem dos europeus. Detalhe da ilustração do Le Petit Journal 1913. Observe de novo a imagem que estamos analisando. Os africanos, aparentemente, executam as tarefas sem protestar. O que isso faz pensar? Faz pensar que os africanos aceitaram
a dominação europeia e acreditaram nos argumentos usados para justificar o neocolonialismo? Mas será que foi isso mesmo o que aconteceu? A resposta é não. Podemos dizer que essa imagem expressa uma interpretação parcial dos acontecimentos. Note que essa gravura foi feita por um europeu e não por um africano. Assim, ela revela a visão do colonizador e não a do colonizado a respeito dessa questão. Caso seu autor fosse um africano, talvez ela nos contasse que muitos povos da África resistiram à colonização, ou seja, não aceitaram passivamente a dominação europeia. De fato, as populações africanas manifestaram sua resistência ao neocolonialismo na forma de fugas, protestos, boicotes e revoltas. Em alguns casos, houve resistência armada contra o colonizador, como ocorreu em 1879, quando um povo do sul da África, o Zulu, se armou e atacou os representantes do governo inglês na região. Entretanto, a superioridade militar dos europeus garantiu-lhes um domínio que perduraria por quase 100 anos. Os povos africanos só conquistariam sua independência a partir da segunda metade do século XX. Suas lutas dariam origem a países que, de maneira geral, manteriam as mesmas fronteiras definidas pelos neocolonialistas europeus. Ingleses conquistam a Índia. Entre o século XVI e o começo do século XIX, a Índia esteve sob o domínio do Império Mongol. O Império Mongol ele foi criado em 1526 na região onde hoje se encontram o Paquistão e o norte da Índia. Alguns anos depois, esse império se estendeu por toda a Índia. Não confundir com o Império Mongol que dominou a China no século XIII. Aos poucos, os ingleses instalaram na região diversos postos comerciais. Seus concorrentes europeus ali eram sobretudo franceses e portugueses. Na segunda metade do século XVIII, porém, a Inglaterra se firmou como a nação mais industrializada do mundo. Os ingleses conseguiram afastar os franceses da Índia e passaram a controlar a região. Os ingleses dominaram a Índia militarmente e interferiram em sua organização política e social. Também abriram escolas de língua inglesa para difundir no país os valores da cultura ocidental. Todo esse controle era exercido pela Companhia Britânica das Índias Orientais, uma companhia formada por ricos comerciantes e aristocratas de Londres que havia conquistado do governo inglês a permissão para atuar no território indiano. Um dos produtos indianos de maior interesse para a economia inglesa era o algodão, que servia de matéria-prima para a indústria de tecidos. A exportação maciça desse produto da Índia para a Inglaterra praticamente liquidou a tradicional manufatura de tecido local, deixando milhares de tecelões indianos desempregados.
Dessa forma, os indianos passaram a comprar tecidos de algodão da Inglaterra, pois sua produção era artesanal e não conseguia enfrentar a concorrência inglesa. Além disso, o governo inglês cobrava pesados impostos da população indiana. Serviçal hindu serve chá a uma senhora britânica, início do século XX. Observe esta gravura colonizada que representa um confronto entre indianos e ingleses em Lucknow, na Índia, durante a revolta dos Cipaios em 1857. Resistência. Cansados da crescente opressão política, dos impostos e da exploração de sua economia, os indianos se rebelaram em 1857 na revolta dos Cipaios. Em toda a Índia, havia 230 mil indianos contra 37 mil soldados britânicos. A rebelião foi reprimida pelos ingleses depois de massacres de ambas as partes. Por isso, o parlamento inglês, insatisfeito com o ocorrido, determinou o fim da Companhia Britânica das Índias Orientais e transferiu para a coroa britânica os poderes para governar a Índia. Um vice-rei foi escolhido para se tornar o representante do governo inglês na Índia. Os ingleses promoveram então diversas mudanças em seu modo de agir. Os funcionários britânicos foram proibidos de tentar interferir nos hábitos e costumes da população local, e os missionários cristãos foram orientados a dirigir seus esforços para a área da educação, sem tentar interferir nas crenças dos indianos. Em 1876, a Índia foi oficialmente incorporada ao Império Britânico. O Império Britânico é um império colonial sob domínio da Inglaterra. A Inglaterra é um dos países que fazem parte da Grã-Bretanha, ilha situada ao norte da França, onde também se encontram a Escócia e o país de Gales. Este império, em seu momento de maior extensão, chegou a controlar territórios em todos os continentes, como o Canadá, na América do Norte, e a Austrália, na Oceania, além de diversos países na África e a própria Índia, na Ásia. Na Índia, a resistência da população local contra o domínio britânico não cessou. Ainda assim, os britânicos dominaram o país até 1947. Investidas inglesas na China. Até o início do século XIX, a China permanecia praticamente fechada para o restante do mundo. Os ingleses pressionavam o governo chinês a comprar seus produtos manufaturados. O imperador chinês escreveu ao rei da Inglaterra uma resposta dizendo: "Como vosso embaixador pode ver por si mesmo, nós possuímos todas as coisas. Eu não ponho valor em objetos estranhos ou engenhosos e não tenho uso para os produtos de vossas fábricas." De fato, a economia chinesa produzia tudo o que sua população consumia. Entretanto, no início do século XIX, os ingleses descobriram um artigo que poderiam vender ao mercado chinês: o ópio.
trata-se de uma droga retirada de uma planta, a papoula, que os ingleses cultivavam na Índia. A pessoa que consome ópio perde o ânimo para fazer qualquer coisa. Fica entorpecida, indiferente, sem vontade própria. Como ocorre com outras drogas, seu uso contínuo leva ao vício e à dependência. Preocupadas com o efeito do ópio sobre a população, as autoridades chinesas proibiram seu comércio e, em 1839, mandaram queimar carregamentos da droga levados a seus portos por navios britânicos. A medida foi encarada pelos ingleses como uma violação da propriedade e do livre comércio. Em represália, o governo inglês declarou guerra à China. A Primeira Guerra do Ópio, como ficou conhecida, durou de 1839 a 1842 e foi vencida pelos ingleses. Duas outras guerras do ópio se seguiriam a ela, em 1856 e em 1858. Novamente derrotada, a China foi obrigada a pagar pesadas indenizações de guerra, abrir seus portos aos produtos ingleses e entregar a ilha de Hong Kong ao domínio britânico. Esta é uma charge francesa da década de 1840 que representa comerciantes ingleses vendendo aos chineses o ópio produzido na Índia. O governo chinês proibiu a importação do produto e, como consequência, a Inglaterra declarou guerra à China. China dividida. Entre 1894 e 1895, a China se envolveu em uma guerra contra o Japão, que buscava estender seus domínios sobre a Ásia. Enfraquecido, o Império Chinês acabou dividido em zonas de influência sob o controle de diversas nações. E qual a diferença entre zona de influência e colônia? Em geral, quando um território se tornava uma colônia, toda a estrutura política, administrativa e jurídica do lugar passava a ser controlada, administrada pelas nações europeias. Isso aconteceu na África, por exemplo, no final do século XIX. A influência sobre a China, contudo, foi diferente. Os chineses viram-se obrigados a ceder certas áreas e setores da economia a outros países. Os alemães, por exemplo, obtiveram o direito de exploração das minas chinesas. Outras nações, como Inglaterra, França e Estados Unidos, conseguiram o direito de usar e controlar portos chineses. Diante de tudo isso, a China perdia sua soberania, lembrando que soberania é um direito exclusivo das autoridades constituídas de um país sobre seu povo e território. Nesse caso, quando as nações estrangeiras passaram a sobrepor seu poder sobre um determinado país, dizemos que ele perdeu sua soberania. Esta ilustração satírica francesa foi publicada no Le Petit Journal em 1898. A imagem mostra a China sendo dividida entre a Rainha Vitória do Reino Unido, o rei Guilherme II da Alemanha, brigando com a rainha por uma parte da fronteira, o czar Nicolau II da Rússia e uma representação da República Francesa,
vista como não participante do processo, mas próxima do czar russo, como um lembrete da aliança franco-russa. Há ainda um samurai que representa o Japão, analisando quais partes deseja para si. Um oficial chinês representando de forma estereotipada, com as mãos para cima, tenta detê-los sem sucesso. A revolta dos Boxers. A população não se sujeitou ao domínio estrangeiro. Em 1899, uma rebelião liderada por uma sociedade secreta, cujos integrantes eram conhecidos como Boxers, passou a praticar atentados contra estrangeiros que viviam na China e contra representantes dos governos imperialistas e missionários cristãos. Além disso, boicotavam o transporte ferroviário e os telégrafos instalados na China por agentes das potências imperialistas. Um exército de 20.000 soldados ingleses, alemães, russos, franceses, japoneses e estadunidenses ocupou Pequim, a capital da China, em agosto de 1900. O conflito ficou conhecido como Guerra dos Boxers. A rebelião prosseguiu até 1901, quando os rebeldes foram dominados. Seus líderes foram condenados à morte. Quanto à China, teve que pagar pesadas indenizações de guerra e fazer novas concessões econômicas para as potências estrangeiras. Esta imagem é um cartaz de propaganda chinesa publicada em 1899 com a frase "Morte aos estrangeiros, queimem seus livros". A imagem representa um ataque dos membros da sociedade secreta dos Boxers contra os estrangeiros. A unificação da Alemanha. Na segunda metade do século XIX, o território hoje conhecido como Alemanha ainda estava dividido em diversos estados independentes. A Alemanha só foi unificada em 1871 e esse processo aconteceu após diversos confrontos bélicos movidos por forte sentimento nacionalista das populações germânicas. O processo de unificação alemã foi liderado por Otto von Bismarck, primeiro-ministro da Prússia. Na época, 39 reinos uniam-se em torno da chamada Confederação Germânica. Prússia e Áustria eram os maiores e mais poderosos e disputavam entre si a supremacia da região. Em 1866, os dois estados travaram uma guerra vencida pelos prussianos. 4 anos depois, a Prússia e a França deflagraram a Guerra Franco-Prussiana. A França saiu derrotada e os estados germânicos, com exceção da Áustria, se uniram em torno da Prússia, formando um estado independente, a Alemanha. Esta é uma gravura de 1848, de autoria desconhecida, representando a luta dos revolucionários germânicos nas barricadas de Berlim que lutavam por uma Alemanha unificada. Unificação da Itália. Esta imagem é uma alegoria da unificação italiana, litografia colorizada 1859. Na Península Itálica, as lutas pela unificação tiveram início em 1848. Nessa época,
a península encontrava-se dividida em vários estados. Havia ali duas tendências políticas, a republicana e a monarquista. 4 dos pequenos estados da Península Itálica eram dominados pela Áustria. Então, fosse sob a forma de república ou de monarquia, a unificação só poderia ser obtida por meio de uma guerra contra os austríacos. Então, em 1859, o reino de Piemonte e Sardenha, localizado ao norte da península, venceu a guerra contra a Áustria e alguns desses estados se uniram ao reino piemontês. Defensores da monarquia, os piemonteses anexaram outros territórios, visando unificar toda a região. Nessa campanha, os piemonteses ganharam o apoio de grupos republicanos, que ao sul da Península Itálica também guerreavam em prol da unificação territorial. As batalhas ali eram lideradas por Giuseppe Garibaldi. Em 1861, a Itália se unificou. Os republicanos abriram mão da ideia de república e os italianos elegeram seu primeiro parlamento, adotando o regime monárquico. Nos anos que se seguiram, outros territórios foram incorporados à Itália. A Expedição dos Mil, de autor desconhecido, 1860. A expedição é um episódio da luta pela unificação da Itália, em que os chamados Camisas Vermelhas, comandados por Giuseppe Garibaldi, conquistaram os reinos das Cilícias. E aí, gostou do conteúdo do vídeo? Então se inscreva no canal, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, ative o sininho para você receber do YouTube as notificações de novos vídeos. E não esqueça, siga nossa página no Facebook, Educação Brasileira Historiando. O link está aqui na descrição do vídeo.